existe um período em que precisamos de trocar de anticoncepcional, pois o corpo se acostuma com ele? Olha só que legal, a gente ouve essa pergunta demais de paciente. Às vezes o paciente fala assim, eu vou dar um tempo no anticoncepcional para dar uma desintoxicada no meu corpo. Vocês já ouviram algum paciente falar isso? Quem já ouviu, coloca aqui para mim. O pessoal tem essa mania de falar, vou dar uma parada por um tempo para poder desintoxicar o meu corpo, para dar uma limpada no meu útero. Vocês já ouviram isso? Isso é uma coisa muito normal da gente ouvir na farmácia, pelo menos aqui, na região onde eu moro, as mulheres falam sim isso, que vão deixar de tomar o anticoncepcional por um tempo para dar uma limpada. Eu acho que é um momento em que o anjinho da guarda tá lá falando assim, para esse remédio para você engravidar. Porque na realidade não existe isso, né? Não existe você parar de tomar um anticoncepcional para limpar o seu útero ou para limpar o seu corpo. Não existe isso. Isso é um mito, né? Isso vem das pessoas mais antigas que falam que a gente precisa de dar um tempo de médico. Então, gente, que médico louco, isso não existe, tá? A gente não precisa de dar uma parada para limpar o corpo, não. Você precisa de parar anticoncepcional se você quiser engravidar, aí você precisa de parar. E você tem que ter uma noção que, igual eu comentei com vocês na aula passada, quando a gente começa a tomar anticoncepcional, o mecanismo de ação dele, um dos mecanismos de ação é inibir a nossa ovulação, né? Então, como que o corpo, como que o remédio faz isso? Ele meio que dá uma enganada no nosso cérebro, né? Lá onde que é produzido os hormônios, são produzidos os hormônios, FSH e LH, e aí a nossa hipófise para de secretar esses hormônios e a gente não vai ovular. Então, a forma como o remédio faz é meio que dando uma enganada no organismo. E se a gente toma durante muito tempo, quando você para o anticoncepcional, até o seu corpo entender que ele vai precisar de voltar a ovular, pode levar alguns meses. Especialmente se a mulher tomar o injetável. O anticoncepcional injetável, ele tem um efeito de depósito mais longo. Então, tipo, se você toma pílula e você para a pílula, talvez você leve pelo menos uns 3 meses para conseguir engravidar, dependendo da sua fertilidade. Mas se for o injetável, pode levar mais tempo, 9 meses, 1 ano, depende muito da fertilidade, mas existe essa questão. Agora, parar o anticoncepcional para desintoxicar o corpo, isso é um mito, tá, pessoal? A gente não precisa de fazer isso com as pessoas, não é legal a gente falar isso, dá até um ar de ser algo que não é profissional mesmo, né? Você fala, não, tem que limpar o corpo do anticoncepcional. O anticoncepcional não tá sujando o nosso corpo, não tá deixando o nosso corpo mal acostumado, não há nenhum perigo. Se a pessoa falar assim, mas eu queria limpar o meu corpo, o que você pode sugerir como farmacêutico, como profissional? Sugira que a mulher, durante o período menstrual dela, ela tome chá de alecrim com rosa branca. Ela vai ferver a água, vai jogar alecrim, vai jogar pétala de rosa branca, vai tampar, deixar lá no período, na infusão por mais ou menos uns 15 minutos e vai tomar esse chá todos os dias durante o ciclo menstrual dela. Os componentes que tem na rosa branca e no alecrim, eles fazem uma asepsia de uma forma geral, tá? Asepsia mesmo, uma limpeza no sentido de bactérias, de fungos, e ajuda a melhorar o pH vaginal, etc. Aí sim, agora parar o anticoncepcional para isso, não. Quando que uma mulher precisa de parar o anticoncepcional ou talvez trocar o anticoncepcional? Quando que é necessário isso? A gente tem algumas situações. Primeiro, quando a mulher quer engravidar. Se ela quer engravidar, ela para, né? Agora, quais são as situações que a gente percebe que a gente precisa de intervir e falar com a mulher, olha, talvez seja o momento de você conversar com o seu médico e trocar esse medicamento. Quando ela passa a ter muito sangramento de escape, isso demonstra que é como se a dosagem hormonal ali, aquela dosagem hormonal, ela não tivesse sendo suficiente para fazer os bloqueios necessários na ovulação e também no ciclo, né? Então, aí ela precisa de trocar esse medicamento, talvez parar, talvez trocar. Esse é um motivo.
Detalhe, tá? No caso do anticoncepcional, do sangramento que acontece de escape, ele é normal de acontecer no início do tratamento com anticoncepcional. A mulher começou a fazer uso do injetável, pode levar mais ou menos uns 6 meses para o corpo dela se adaptar e ela não ter escape nenhum, especialmente se for o trimestral. Pode ter escape, né? Pode ter escape na pílula se a dosagem hormonal for pequena, mas no início é normal por ser um período de adaptação. Agora, a mulher já toma aquele anticoncepcional 1 ano, 3 anos, e agora ela começou a ter sangramento de escape. É um sinal de alerta. É um momento em que ela pode, em que ela deve ir ao ginecologista para trocar ali, para fazer um exame hormonal, para trocar, entende? Então, esse é um motivo. Começou a ter muito sangramento de escape. Não é lá uma vez ou outra, não. Começou a ter muito. Porque a gente precisa de entender que o ciclo da mulher também, o ciclo menstrual, ele está muito relacionado ao aspecto emocional, psicológico. Então, se ela está muito estressada, se ela está num período muito turbulento, é comum que ela tenha algum sangramento de escape, tá? Então, a gente tem que estar atento em relação a esse motivo.